Salve galerinha! Resumo de fechamento então aqui do módulo 5. Como eu disse lá na abertura, é um módulo aí bem completo, é um módulo bem grande, mas é um módulo tranquilo aí que dá para você acertar a maioria das questões. E lembre-se que cada questão ela vale o mesmo ponto, a mesma pontuação. Então começou a ficar com dificuldade lá na hora da sua prova, segue em frente, depois você retorna ali. E sempre ali, como você faz a prova lá no computador, ela é online, né? Dentro de um centro de realização de provas, mas ela é feita online. Você consegue marcar lá, tem uma marcaçãozinha ali onde você coloca em amarelo aquela questão, e aí depois você volta para ela porque você ficou com dúvida. Então simplesmente seguindo em frente você consegue aí fazer muita coisa. Lembrando da estratégia que eu já disse aqui diversas vezes: quando você termina de estudar um módulo, a melhor coisa é fazer questões referentes a esse módulo, e aí nós temos aqui muita coisa voltado para isso também lá na nossa parte de correção de questões, que tem muitas questões de CPA 10 e CPA 20, lembrando que o conceito de CPA 10 se repete todo em CPA 20 com alguns conceitos a mais. Você também tem diversos questionários aí na internet. Sempre vale a pena lembrar que não se deve aí fazer simulados de uma única escola, de um único professor, porque você acaba ficando viciado, seu cérebro acaba te pregando peças, e o banco de dados da Ambima é mais de 10 mil questões, são mais de 10 mil questões no banco de dados da Ambima. Então muitas questões que parecem muito aqui nos simulados, talvez no momento da prova eles apareçam de uma forma que você não vai conseguir raciocinar, porque o seu cérebro te pregou essa peça. Então faça questões, volte depois, e assim como a gente fez aqui, além de separar isso por módulos, a gente separou por tópicos, e você pode voltar nos tópicos que você teve mais dificuldade e depois dar segmento em simulados para garantir a sua certificação. Olhando em resumo principal aí, o que você deve ficar de olho: a gente falou aí sobre os tipos de fundos de investimento, que é muito importante aí você ficar de olho, né? A maioria dos fundos de investimento não dá para decorar dessa forma, mas você pode lembrar lá que 80% aí são investidos ali, ou quando nós falamos em fundos de renda fixa, é um mínimo de 80% em renda fixa. Quando falamos em fundos cambiais, 80% em cambial. E quando nós olhamos aí para fundos referenciados ou fundos de renda fixa simples, nós estamos seguindo uma norma um pouquinho diferente, que é 95% aí voltado ao seu índice de referência, ou nos títulos de renda fixa, 95% em títulos públicos federais ou títulos de baixo risco. O fundo de ações é o mais tranquilo ali para a gente olhar, porque ele vai ter uma concentração de 67% no mínimo em ações, e ele é um número bem diferente, então isso facilita muito aí no momento em que você vê os tipos de fundo e tenha que pensar sobre eles. E os fundos multimercados não tem uma regra específica, vai depender muito da atuação do gestor. Ele pode ter mais de um tipo, mais de outro, e pode mudar isso a qualquer momento de acordo com a estratégia e principalmente aí com o objetivo, que é entregar uma melhor rentabilidade. Olhando também, é importante você lembrar aí da concentração por emissor, que nós falamos lá de 100% pode ser concentrado no governo, em títulos públicos federais, mas quando você fala em emissores de títulos, instituições financeiras, por exemplo, CDBs, um exemplo deles, você só pode concentrar em uma única instituição 20%. Se nós falamos aí de instituições não financeiras, empresas com capital aberto, que já tem aí regulamentação da CVM, 10% o máximo de concentração, e 5% quando não se tratar disso. Por fim, nós também podemos lembrar aí da concentração em títulos privados, que não pode ser maior do que 50%. Você tem que ter aí no mínimo 50% aí em títulos do governo, quando nós falamos em títulos de renda fixa, falamos em multimercado e falamos também em fundos cambiais. E se você quiser ter mais de 50%, você tem que indicar no próprio nome do fundo, que é um fundo de crédito privado. Crédito privado tem mais de 50% então do patrimônio líquido em crédito privado. Essas são as regrinhas principais para você lembrar. E aí, fundo de ações não cobra IOF e também sempre vai ser a alíquota de 15%. Os demais seguem tabela regressiva, no curto prazo aí em no máximo 20%, em no mínimo 20%, né, de imposto de renda. E existe come cotas
nos fundos que não são de ações, sempre nos meses de maio e novembro. E lembre-se sempre ali da classificação CVM e classificação Ambima. A classificação CVM, ela vai dividir ali em renda fixa, ações, multimercado e cambial, tendo os sufixos ali do renda fixa. E quando nós partimos aí para a Ambima, que daí é autorregulação, que é para ajudar nesse comparativo aí quando o investidor quer escolher entre o fundo A e o fundo B, ele pode olhar o tipo de gestão, se é uma gestão ativa ou passiva, se ele é indexado ou não, se aquele fundo investe no exterior, por exemplo, né? Isso tudo pode estar dentro do nível 2, que é o tipo de gestão, e o nível 3 sempre olhando então para estratégia. Estratégia é como eu vou alcançar. Eu vou investir somente em títulos soberanos, que é título do governo, eu vou investir em crédito privado também, eu vou investir em ações com objetivo de dividendos ou com objetivo de crescimento, eu vou investir aí, a minha estratégia vai ser um fundo cambial de nível 2, que também é um tipo de gestão voltada à questão de câmbio, né? E também tem uma estratégia de câmbio. Qual é a forma que eu vou escolher? Não tem muita regra, você tem que decorar boa parte aí dessas informações aí para sua prova, mas lembra nível 1, classe, nível 2, tipo, e nível 3, a estratégia. Sempre que você entendeu que a estratégia é nível 3, que é o mais cobrado, e o nível 2 aí vai ser o tipo de gestão, lembra sempre de ativo ou passivo, vai te ajudar muito aí com algumas regrinhas no momento da sua prova. Agora, se prepara, daqui a pouquinho nós entramos aí em módulo 6. O módulo 6 ele volta aí para quem já estudou CPA 10, principalmente ali nos conceitos de previdência privada, e a gente fala sobre isso na próxima aula. Até lá, tchau, tchau.